Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e o meu coração nessa manhã abençoada. Nós estamos refletindo a respeito de conhecermos o poder de Deus e hoje nós vamos refletir sobre uma figura bíblica. O nome dele é Estevão. E é uma figura que tem uma fé além do normal, que fez grandes prodígios, fez grandes milagres através do poder de Jesus Cristo. E a grande mensagem para hoje, meu irmão, minha irmã, é de que nós podemos ser como Estevão. E Jesus quer que nós sejamos como ele. Jesus ele quer manifestar através da nossa vida o seu poder, fazendo sinais e prodígios como ele também fez em nome de Jesus. E essa é a grande reflexão. E a grande pergunta para hoje é o que nos falta. Então, que possamos refletir no livro de Atos, seu capítulo 6, versículos 8 a 15, que diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: Ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E nós sabemos que o mundo ele optou por ignorar a palavra de Deus, ignorar as vontades de Deus. A gente vê o mundo caminhando para as vontades da carne, para as próprias paixões. Um mundo que tem ensinado e levado ensinamentos que distorcem completamente aquilo que Deus coloca para nós através da sua palavra. Mas nós optamos por Cristo. Nós estamos experimentando viver em Deus, essa transformação que Ele está fazendo no nosso ser. E o grande convite que nós estamos tendo nessa semana é de que nós devemos, pela vontade de Deus, manifestar o poder de Jesus Cristo, o poder do Pai, através da nossa vida. E nós também sabemos que várias figuras bíblicas foram escolhidas por Deus para poder fazer parte dessa história, para que pudéssemos estar aqui falando a respeito do Evangelho, para que possamos levar a palavra do Senhor, essa palavra de esperança. E um deles, que foi foram selecionados 7 homens, e um deles foi Estevão, que foi selecionado para poder dar suporte para o ministério que os discípulos estavam realizando de evangelização. Estevão era um homem, de acordo com a palavra de Deus, cheio da graça e do Espírito do Senhor. Ele estava ali falando com toda autoridade, grandes prodígios, grandes milagres estavam acontecendo através da evangelização daquele homem. E eles armaram para ele, começaram a blasfemar, inventaram mentiras contra ele e acabaram que eles o agarraram. E quando o levaram para um determinado local, todos fitaram seus olhos e viram o rosto de um anjo, o rosto iluminado. Aqui não fala, mas dá para a gente poder perceber que o rosto de um anjo era algo extraordinário. Para hoje, imagine para aquela época. Meu irmão, minha irmã, Jesus ele quer que nós possamos ser como Estevão, cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. Possamos também manifestar o poder de Deus através de grandes prodígios, de grandes sinais, de grandes milagres, não para a nossa glória, mas para a glória total de Deus, para que o seu nome seja elevado, o nosso nome seja reduzido. Mas o que nos falta, meu irmão, minha irmã?
O que nos falta para sermos como Estevão? Você sente no seu coração o chamado do Senhor para que você seja como Estevão? Nós falamos ontem que muitas vezes nós entendemos que homens como esse, mulheres como aquelas mulheres daquela época que também falaram em nome de Deus, falaram em nome de Jesus Cristo, também fizeram grandes sinais e prodígios em nome de Deus. Deus manifestou o seu poder na vida deles e delas, que é impossível isso acontecer nos dias de hoje. É impossível aos nossos olhos, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele quer ver manifestado o poder de Deus através da nossa vida. Na palavra de ontem, ele bem falou que nós faríamos grandes sinais, grandes prodígios, faríamos sobrenatural, coisas ainda maiores que ele fez em seu nome, em nome de Jesus Cristo. E o que nos falta, meu irmão, minha irmã? Nos falta fé, essa fé que vai muito além da nossa compreensão. O que nos falta para sermos como Estevão? Jesus, ele quer, meu irmão, minha irmã, que eu e você sejamos como Estevão, onde nós estamos, realizando grandes prodígios. O que tem se apresentado diante de você? O que Jesus tem colocado para as ovelhas que estão à sua volta levar até você, para que desperte em você e em mim esse chamado que ele tem para nós? Porque ele quer sim que curas ocorram através da sua vida em seu nome, que o impossível ocorra, que o sobrenatural ocorra através da sua vida e da minha vida, em nome de Jesus Cristo, na vida daqueles que estão se apresentando para você. E o que você está esperando? Tem nos faltado fé em acreditar, porque a palavra de Deus diz que se nós acreditarmos no fundo do nosso coração e não duvidarmos, o impossível vai acontecer. E Jesus falou com a gente ontem, tudo aquilo que nós pedirmos em seu nome, ele o fará, porque ele está ao lado do Pai. Então, o que tem colocado medo no nosso coração, meu irmão, minha irmã? Jesus não quer só que conheçamos a palavra de Deus. Ele quer que o conheçamos e que aprofundemos no seu poder, que sejamos canais do seu poder aqui nesse mundo. Então, que nós possamos, meu irmão, minha irmã, ser como Estevão, ousados, cheios da graça de Deus, cheios do Espírito de Deus, possamos manifestar esse poder, meu irmão, minha irmã, com ousadia, em nome do Senhor Jesus, para que o nome dele seja elevado, o nosso nome seja diminuído. Se você sente no seu coração esse chamado, se você sente que Jesus, ele te convida para um passo mais além, que ele te chama para ir além da superfície, além da ponta do iceberg, aprofundando ainda mais, porque é possível, meu irmão, minha irmã, ver sinais, prodígios, sobrenatural. Isso tem acontecido, a gente tem visto sinais, meu irmão, minha irmã, mas Jesus quer multiplicar esses sinais, sabendo que através do poder de Deus que outras vidas são tocadas. Infelizmente, nós precisamos ver esses sinais, esses prodígios, esses milagres, o sobrenatural acontecendo para sermos chacoalhados, sermos tocados no profundo do nosso coração, meu irmão, minha irmã. E hoje, pode dizer com alegria que Jesus nos chama a irmos muito além, numa fé sobrenatural, fazendo o impossível através do poder de Jesus Cristo. Se essa palavra alcança o seu coração, você sente que Jesus, ele te convida para ser como Estevão, cheio da graça do Senhor, cheio do Espírito, capaz de, em nome de Jesus, fazer grandes prodígios, grandes sinais, grandes milagres, em nome do Senhor, para a glória do Senhor, não para a nossa glória. Se você puder fechar seus olhos, nós faremos aqui uma oração, para que o Senhor possa falar mais uma vez ao nosso coração. Vamos lá? Senhor Deus, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Pai, te agradecer por essas inspirações, pela minha vida, por esse canal, pela minha saúde, especialmente pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão, Senhor Deus. Pai, nós sentimos esse chamado no nosso coração, Pai. Nós sabemos que nós somos indignos, Pai, e muitas vezes colocamos limitações para aquilo que o Senhor quer fazer, mas nós sabemos que nós fomos feitos por Ti e para Ti, Pai. O Senhor quer fazer grandes sinais, grandes prodígios através da nossa vida, Senhor Jesus.
E queremos, Pai, ser como Estevão, Pai, um homem cheio da sua graça, cheio do Espírito, que através do seu nome, Pai, fez grandes prodígios, grandes milagres, Senhor Deus. Nós muitas vezes acreditamos que esses milagres só ocorreram, Pai, naquela época, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor quer fazer milagres similares ou ainda maiores, Senhor Jesus, porque outras vidas precisam ser tocadas, Pai. O seu nome, Pai, precisa ser glorificado, Senhor Jesus, e o nosso diminuído, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, nos colocar diante de Ti, Pai. Pedirmos, Pai, uma fé, Pai, como a fé de Estevão, Senhor Jesus. Encha o nosso coração, Pai, que possamos sentir o Seu chamado e que possamos, Pai, ter uma fé ainda maior do que a fé que nós temos agora. Possamos ter uma fé sobrenatural, Pai. Que possamos, Pai, crer em Ti do fundo do nosso coração. Possamos aprofundar em Ti, experimentando de Ti, Pai. E que possamos, Pai, ser canais da Sua graça, do Seu poder em nosso meio, Senhor Jesus. Que através da nossa vida, Pai, o Senhor possa curar aqueles que precisam ser curados, Pai. Que o Senhor possa, Pai, tocar, Pai, casais que estão em processo de separação, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, transformar cenários onde pessoas estão desesperadas, Pai, por problemas financeiros. Que a depressão, Pai, que a ansiedade, Pai, possam cair, Pai, ao som da Sua voz através da nossa boca, Senhor Jesus. Que o Senhor possa fazer o impossível, o improvável, o sobrenatural através da nossa vida, Pai. Nos colocamos diante de Ti, Pai, para sermos como Estevão, Pai, ousados e destemidos em Seu nome, Pai. É isso que nós pedimos, Senhor Jesus, em Seu nome, nessa manhã abençoada, meu irmão, minha irmã. Queria agradecer muito a sua presença. Se Jesus utilizou esse vídeo para poder alcançar seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que ele também vai alcançar outras vidas através da evangelização que você está promovendo. Que você tenha um dia abençoado. Se Deus quiser, a gente se vê amanhã no novo vídeo sobre esse mesmo tema, conhecendo o poder de Deus. Um grande abraço, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. Até mais.